Michel Pechet foi o pioneiro da análise do discurso, foi o seu grande desenvolvedor e guiou os caminhos da análise do discurso francesa de linha marxista até sua morte, no início da década de 80. A Inquietude do Discurso é o livro em que Denise Maldidier, sua colaboradora, narra a história cronológica da análise do discurso. Eu sou Vinícius Siqueira e esse é um podcast do Colunas Tortas. A Inquietude do Discurso é um dos livros introdutórios à análise do discurso francesa que precisam ser lidos. Denise Maldidier, que foi companheira de trabalho e amiga de Michel Pechet, narra toda a história, cronologicamente, do processo de análise, passando pela trajetória inicial do autor até a chegada dele ao seu núcleo de pesquisa e atravessando os seus questionamentos durante todo o processo de desenvolver um procedimento de análise e uma teoria do discurso. O link para o livro está na descrição, você pode dar uma olhada. Agora vamos à apresentação, né? A tradutora desse livro foi a pesquisadora Eni Orlandi, da Unicamp. Ela elaborou uma introdução sobre o trabalho de Maldidier e acentuou a força da análise de Pechet. Seu objetivo sempre foi entender como a ideologia se define e como ela funciona. Mais ainda, qual sua ligação com os processos discursivos e, mais tarde, com os processos inconscientes. Segundo Orlandi, a tarefa bem executada por Maldidier foi nos guiar pela leitura do livro através da linha do tempo da análise do discurso e através de seus questionamentos. Maldidier procura explicar o surgimento da análise do discurso a partir de seus conceitos iniciais, que mais tarde foram modificados ou abandonados. Pechet utilizou o pseudônimo de Thomas Herbert para lançar 2 artigos sobre o conceito de ideologia e sobre a epistemologia das ciências humanas. Com a questão colocada da ideologia presente de maneira subreptícia nas ciências humanas, Pechet fez um suporte necessário ao seu futuro empreendimento de unir materialismo histórico, psicanálise e linguística numa mesma disciplina, a análise do discurso. O objetivo era juntar 3 grandes pais contraparadigmáticos: Saussure, Freud e Marx. A união teria como resultado uma visão não subjetiva da subjetividade. Pechet entra no laboratório de psicologia social da Escola Normal Superior e se torna amigo de Paul-Henri Michel-Plon. O objetivo de Pechet no início era elaborar um sistema fechado, uma máquina discursiva, de maneira que as condições de produção do discurso fossem bem delimitadas e assim as possibilidades de enunciados disponíveis fossem previsíveis, tudo através de um sistema informatizado fabricado para atender os objetivos da análise do discurso. Esse primeiro algoritmo foi batizado de AAD69, Análise Automática do Discurso, de 1969. Com a atenção voltada para as máquinas, para o lado informatizado da análise, Pechet se volta para o processo discursivo e, junto com Jean Dubois, apresenta as bases do que viria a ser a disciplina da análise do discurso, como o conceito de condições de produção, que já foi dito, o interdiscurso e o processo de produção do discurso. A ideia de formação discursiva veio mais tarde, já com a entrada de Antoine Collioli e Catherine Funks. Mas foi o ensaio de 71, Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, de Louis Althusser, que daria um fôlego maior ainda para os seus pensamentos. Anos depois, em 75, Pechet lança o que no Brasil foi traduzido por Semântica e Discurso, livro de conteúdo forte, já com a noção de sujeito e interpelação de Althusser absorvidos. Nesse livro, Pechet deixa aberto suas dúvidas e tentativas de estabelecer uma ligação forte entre linguística e análise do discurso. Já na última fase da análise do discurso, quando a presença da psicanálise foi decisiva, a questão da fala passou a ter mais espaço. O inconsciente fincou seus pés nas definições do sujeito e a máquina discursiva foi completamente abandonada. Até mesmo o conceito de formação discursiva foi questionado e o interdiscurso ganhou primazia. Neste último período, Pechet publica o texto de sua conferência de 1977 no México. A conferência foi chamada O Discurso Político, Teoria e Análise. O texto que ele publicou se chama Remontemos de Foucault a Spinoza.
em que ele tece críticas sobre o livro Arqueologia do Saber e comentários sobre a filosofia de Spinoza. Nessa última fase, a memória discursiva ganha espaço e passa a fazer parte do interdiscurso, e toda a teoria anterior proposta por Péchet é desconstruída para que possa ser novamente elaborada. A inquietação sobre a análise do discurso nunca cessou, mesmo após a sua morte em 83. Denise Maldidier, por sua vez, fez um ótimo trabalho histórico e introdutório. Muito obrigado, deem o gostei aqui embaixo, se inscrevam e até mais, gente. E deem uma olhada nesse livro.